Então, a receita média por usuário, que era muito mais baixa na banda larga de cobre, ela tem aumentado, tem ido para R$ 88 por mês por usuário, mas também o mix dos planos tem aumentado, então nós lançamos velocidades novas, velocidades de 400 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, e o mix de planos mais altos, de planos com velocidade mais alta e, obviamente, com a receita mais alta também aumentaram significativamente do segundo trimestre para o terceiro trimestre, um pulo aí de 4 pontos percentuais, então nós já passamos a 5% do nosso portfólio com planos de altíssima velocidade, e esse mix fez, então, com que esse salto de receita acontecesse ao longo do último trimestre. Então, realmente impactos muito positivos, e indo adiante, esse impacto positivo fez com que a nossa receita residencial, que sempre foi a principal área da companhia, acabasse retornando ao crescimento sequencial, trimestre após trimestre, pela primeira vez depois de quase 3 anos. Então, é uma marca muito significativa. Obviamente, a queda, o decréscimo aqui da receita voltada a cobre, tanto em voz quanto em banda larga, continuam muito acentuados. A gente continua, como vocês podem ver pela barrinha do meio, nessas duas faixinhas, branca e cinza, as receitas de voz de cobre e banda larga de cobre continuam caindo de maneira significativa, de 590 para 540 milhões na voz, de 360 para 320 milhões no cobre, mas isso foi, felizmente, pela primeira vez, compensado pelo crescimento da nossa receita em fibra, que já representa aí 1/4 das nossas receitas residenciais e certamente vai passar a representar mais da metade da receita residencial, e aí, num futuro de muito curto prazo, dominar a nossa receita residencial, e isso fez com que a receita pudesse, pela primeira vez, depois de muito tempo, crescer. Então, nós tivemos um crescimento de quase 3% da nossa receita do segundo trimestre para o terceiro trimestre, a receita residencial, fazendo com que a fibra realmente ganhe esse papel de destaque de substituir a nossa receita de passado. Então, ele é um ponto de inflexão, que nós esperamos que também permaneça durante todo o ano de 2021. Em 2021 vai ser possível visualizar esse crescimento de receita, retornando a um crescimento de receita da companhia como um todo, com esse crescimento muito significativo da fibra na nossa componente de receita. Um outro elemento também muito importante da nossa receita é a mobilidade. A mobilidade ainda permanece, se tudo correr conforme o nosso plano, e não existiria nenhum motivo para achar que vai ser diferente disso. A receita de mobilidade ainda permanece na companhia por praticamente todo o ano de 2021, e nós esperamos um fechamento da operação de venda, de fechamento da operação de venda da Móvel ao final do ano que vem. E essa receita, mesmo com um pouco de sofrimento durante o período de pandemia, ela teve no último trimestre uma recuperação, voltou a apresentar crescimento, tanto nas recargas de pré-pago quanto nos clientes pós-pagos, e tem mantido um bom desempenho durante um ano muito difícil. Então, esse desempenho fez com que nós continuássemos a aumentar o nosso mix de clientes pós-pagos como um percentual da base total. Então, vocês podem ver aqui que a receita de clientes em mobilidade ela já é bastante maior no segmento pós-pago do que no segmento pré-pago. Essa base de clientes também superou a marca anterior aí em quase 2%, em quase 10% comparada com o ano passado no seu crescimento. Então a mobilidade acabou tendo, mesmo depois de um ano muito difícil, por conta da pandemia, uma volta aqui a um bom desempenho. Lembrando que em 2019 nós tivemos um excepcional desempenho em mobilidade. Outros dois componentes importantes também da nossa receita, que são o B2B, que é o mercado corporativo, e o mercado de atacado, que é o mercado que olha para provimento de meios para outras operadoras, eles também tiveram desempenhos de voltar a ter aderência ao plano. Então, no mercado corporativo, a gente teve um crescimento da receita corporativa, em comparação com o segundo trimestre do ano passado, muito estável em comparação com o ano passado, isso mesmo com uma dificuldade maior aqui em relação ao ano passado das pequenas empresas, dado o período de pandemia. As pequenas empresas foram as mais impactadas pelo período de pandemia, mas isso tudo vem com um crescimento também na nossa evolução de receita de TI, de receita de tecnologia da informação, que não são só as receitas de conectividade, fazendo com que exista aqui uma
visão de crescimento do segmento, de evolução do segmento, em linha com aquilo que havia sido planejado para o que a gente chama de Oi Soluções, que é depender menos daqui para frente da receita básica de conectividade e mais do crescimento de outras receitas de soluções completas. No atacado, que é o nosso segmento de provimento de soluções de infraestrutura para outros operadores, nós tivemos uma estabilidade do segundo para o terceiro trimestre, mesmo diante de quedas aí várias de receita não regulada, mas as vendas líquidas cresceram bastante, em particular as vendas líquidas para os ISPs, que são os pequenos provedores. Então a gente vê aqui o atacado se posicionando, a Oi se posicionando como um bom provedor de meios de comunicação para todos os provedores de banda larga, de internet ao longo do país, e isso fez com que a receita pudesse de novo voltar a crescer, ainda de maneira muito pequena, mas voltar a crescer durante o terceiro trimestre, tanto comparado com o segundo, quanto comparado com o ano anterior. Então, atacado é uma das áreas que nós temos aqui uma visão de crescimento bastante clara com a separação da operação de infraestrutura, e isso fez com que, então, o plano fosse retomado ao longo do atacado. Isso tudo veio, como nós já mencionamos, com um excepcional controle de custos. Então, um foco nessa simplificação, na transformação digital da companhia, nós pudemos levar a uma maior redução de OPEX. Essa redução de OPEX veio praticamente em todas as áreas, elas veio nas áreas relacionadas à receita, em serviços de terceiros, em manutenção, em SG&A, que são os custos de gestão e custos de venda. Ela veio em todas as áreas da companhia e isso propiciou, então, uma redução de custos operacionais de quase 10%, como eu havia mencionado, levando a uma companhia mais leve, mais ágil, digital, focada no futuro. E essa redução fez com que fosse possível, mesmo diante de um cenário bastante desafiador de pandemia e de receita, crescer o nosso EBITDA de rotina em quase 2,5%, então nós tivemos crescimento do EBITDA de rotina, que é uma ótima notícia, com uma expansão de margem também. Então, uma margem de 28,3% em 2019 para 31%, praticamente 31% no terceiro trimestre de 2020. Isso tudo ainda mantendo os nossos investimentos. Então, nós não diminuímos os investimentos, nós mantivemos os investimentos para poder executar o nosso plano de transformação, com um perfil muito alinhado ao plano estratégico, ou seja, um perfil que cada vez mais leva o investimento à fibra ótica em detrimento de outras áreas antigas, em particular as áreas legadas. A gente vê aqui que a fibra representou no terceiro trimestre quase 70% dos investimentos, comparado com apenas 7%, comparado com apenas 10% dos investimentos em cobre, que é a base legada, e ainda mantendo alguns investimentos importantes, como 7% em B2B, como 13% na telefonia móvel. Então, o perfil continua muito alocado, muito alinhado com o nosso plano e vai seguir assim. E durante esse ano, para que isso fosse possível, foi necessária uma gestão de caixa muito bem sucedida, muito bem executada. Esse excelente controle de caixa fez com que nós chegássemos ao final do terceiro trimestre com um caixa de praticamente 5,7 bilhões de reais. Para todos vocês que lembram que ao longo do ano passado, questionamento de caixa e qual era a posição de caixa da companhia sempre foi um questionamento importante. Nós conseguimos fazer uma excelente